Olá, amigos, amigas. Vamos falar de anjos. Anjos, segundo a Igreja Católica e segundo o Espiritismo, baseados aqui no livro O Céu e o Inferno, no capítulo 8. Bom, esse capítulo se divide em 3 partes. Os anjos, segundo a Igreja, refutação de Allan Kardec em relação ao conceito da Igreja, e os anjos, segundo o Espiritismo. Vamos para os itens 1 e 2. Os anjos, segundo a Igreja. Escreve Kardec: todas as religiões têm anjos com diferentes nomes. São considerados seres superiores aos homens, intermediários entre Deus e os homens. O materialismo nega a existência dos espíritos, portanto, para os materialistas, os anjos são ficções, são alegorias. Para a Igreja Católica, que se baseia no Concílio de Latrão, né? Só há um Deus eterno e infinito, e do nada Deus criou os anjos e os homens. No Antigo e no Velho Testamento da Bíblia existem muitos relatos das aparições, né, dos anjos. Os anjos são espíritos puros, segundo a Igreja. O homem tem corpo e alma, e segundo o Concílio de Latrão, os anjos não ocupam lugar nenhum e estão simultaneamente no mundo todo. Eles são mais rápidos do que o pensamento, por isso podem estar por toda parte no mesmo instante e se comunicam pelo pensamento. Os anjos, segundo a Igreja, são muito mais numerosos do que os homens. Povoam o céu, a terra, o mar, os abismos, e permanecem incessantemente prosternados, né, assim, ajoelhados ou em pé diante do trono de Deus, segundo a Igreja Católica. E os anjos se dividem em 3 grandes hierarquias ou principados. Cada hierarquia se divide em 3 companhias ou coros. A primeira hierarquia é a mais elevada, constituída dos serafins, querubins, tronos, cada um com as suas funções. A segunda hierarquia tem as denominações, as virtudes e as potências, também cada uma com as suas funções. E a terceira hierarquia é constituída dos anjos que dirigem grupos e sociedades. São os principados, os arcanjos, os anjos guardiães, e cada pessoa tem o seu anjo guardião. Então vamos agora para a refutação de Allan Kardec, que vai dos itens 3 a 11. Então, no item 3, para a Igreja Católica, os anjos são seres puramente espirituais, anteriores e superiores à humanidade. São criaturas privilegiadas, dotadas de todas as virtudes e saber, sem nada terem feito para os adquirir. Para a Igreja Católica, os anjos estão numa hierarquia superior, e o plano mais inferior é constituído de uma vida puramente material. E entre os anjos e esse plano puramente material estão os homens. E Allan Kardec pergunta: qual é essa vida puramente material? É a matéria bruta, inanimada? Ou são as plantas, os animais? E Kardec escreve que a Igreja fala de criaturas espirituais, criaturas humanas e criaturas corpóreas, sem ligação entre elas, mas na natureza tudo se encadeia, todos os elementos são a transformação um dos outros. É a teoria da evolução das espécies. Também temos a cadeia alimentar, o animal come a planta, nós comemos a planta e o animal.
tudo está ligado entre si. Item 4. Segundo a Igreja, para haver harmonia no universo, são necessárias as criaturas espirituais, as criaturas humanas e as criaturas corpóreas, que são aqueles seres que estão, né, lá na parte mais inferior da escala evolutiva das espécies. E para a Igreja Católica, a Terra foi criada do nada há 6.000 anos. E Kardec pergunta, antes dessa época, não havia criaturas especiais, criaturas humanas, criaturas corpóreas? Se essas três categorias de seres são necessárias para que haja harmonia no universo, antes da criação do universo, né, há 6.000 anos, conforme a Igreja, a obra divina era imperfeita? Hoje nós sabemos que a Terra tem bilhões de anos. Item 5. A Igreja fala que a destinação da alma é estar ligada ao corpo, mas a alma é imortal. Segundo a Igreja, a união da alma com o corpo só acontece uma única vez, uma só existência terrena que pode, né, durar horas a mais de 100 anos. Isso não é nada diante da eternidade. E pergunta Kardec, que utilidade teria para a alma, essa união tão efêmera, mesmo que seja de 100 anos diante da eternidade, é um piscar de olhos. A encarnação, segundo a doutrina espírita, é um incidente, é um ponto na vida da alma. Para a Igreja, a alma só manifesta as suas faculdades quando está ligada a um corpo, mas o corpo morre, e aí? Então, pela lógica, a alma teria que tomar um outro corpo para continuar manifestando as suas faculdades, e isso nada mais é do que a pluralidade das existências, as várias encarnações ensinada pela doutrina espírita. Item 6. Para a Igreja, os anjos cuidam e governam o mundo físico, a humanidade. Mas, segundo ela, a Igreja, o mundo físico, a humanidade só teriam 6.000 anos. E Kardec questiona o que faziam esses anjos antes dessa criação. Também a Igreja escreve que a função dos anjos é adorar a Deus. E Kardec nos faz refletir, se um dia Deus criou os anjos, antes disso ele não tinha adoradores. Item 7. A Igreja fala que a destinação da alma é estar ligada ao corpo, mas e quando o corpo morre? Segundo a Igreja, a alma só recebe informação do mundo externo por meio dos sentidos, da visão, da audição, do olfato, do tato, do paladar. E como ficam as ideias inatas, como fica a intuição, como explicar a precocidade dos gênios? A Igreja, né, defende que os anjos não precisam aprender, que Deus os criou já sábios, enquanto que a alma nós devemos aprender. Item 8. Allan Kardec pergunta, a alma adquire conhecimento após a morte do corpo? Segundo a Igreja, a alma, quando desligada do corpo físico, não pode aprender mais nada, porque ela não tem mais os órgãos dos sentidos. Então a pessoa morre e a alma estaciona no seu progresso. Mas para a doutrina espírita, a alma progride sempre, até chegar à condição de anjos. Então, o progresso contínuo derruba o dogma das penas eternas. E escreve Kardec, se a alma pode chegar à condição de anjo, não há necessidade de Deus criar seres especiais e privilegiados, isentos de qualquer trabalho, gozando da felicidade eterna sem nada terem feito para conquistá-la, enquanto outros passam por cruéis sofrimentos e rudes provas. Onde estaria a soberana justiça e bondade de Deus? Item 9.
A igreja diz que Deus precisa de adoradores e Allan Kardec comenta que isso é igualar Deus aos reis despóticos e orgulhosos da terra. Isso é reduzir Deus às mesquinhas proporções da humanidade. A majestade de Deus está na sua justiça, na sua bondade, na sua misericórdia, não no número de anjos que o adoram. Item 10. Quanto à união da alma e do corpo, né? A doutrina fala que a alma é independente do corpo, o corpo é só um envoltório temporário, é só um instrumento para o espírito evoluir, e a verdadeira vida é a espiritual. E a alma, quando está separada do corpo físico, goza mais livremente de suas faculdades. Item 11 também, da união do corpo e do espírito, né? No início do desenvolvimento do espírito, ele assim permanecia mais tempo unido ao corpo, era a fase da infância da humanidade, da adolescência. Quando o espírito atinge um certo grau de perfeição, ele já chegou a um ponto de desmaterialização e a encarnação não é mais necessária, mas a alma continua a progredir no mundo espiritual. E vamos agora para o terceiro bloco desse capítulo do Céu e Inferno, os anjos segundo o Espiritismo. Itens 12 a 15. Item 12. Para a doutrina espírita, as almas ou espíritos são criados simples e ignorantes, sem conhecimento, sem consciência do bem e do mal, mas aptos a adquirir tudo isso que lhes falta. Eles os adquirem pelo trabalho, o alvo é a perfeição, é o mesmo alvo para todos que atingem, né, essa perfeição dentro de um intervalo maior ou menor, né, com mais ou menos rapidez, conforme o seu livre-arbítrio. E o bem é tudo que está conforme as leis de Deus, e o mal é a infração às leis de Deus. E o item 13, a alma, no início do seu desenvolvimento, não tem experiência, é falível, mas Deus dá os meios de adquirir experiências. A alma sofre a consequência dos seus erros. Os anjos são espíritos dos homens que atingiram o grau de perfeição, gozam da felicidade, exercendo funções que Deus lhes confia. E o item 14, a humanidade não está limitada à Terra, ocupa os mundos que circulam no espaço, e a humanidade já ocupou mundos que já desapareceram e ocupará os que ainda se formarão. Deus criou de toda a eternidade e cria sem cessar. Há espíritos criados há muito tempo, há espíritos criados mais recentemente. Por toda a humanidade sempre houve anjos ou espíritos puros, segundo Kardec. No item 15, Deus nunca esteve inativo e sempre teve espíritos puros, experientes e esclarecidos para transmitirem as suas ordens e para dirigirem todo o mecanismo do universo, desde o governo dos mundos até os mais ínfimos pormenores. Não houve necessidade da criação de seres privilegiados, isentos de encargos. Todos são filhos de suas próprias obras. Amigos queridos, agradeço muito a companhia de todos e até a próxima.